E o clássico Choque Rei, protagonizado neste último domingo, está dando o que falar, Palestrino. É por isso que eu estou voltando aqui para trazer uma sequência de informações. Esse vídeo vai ficar longo, já adianto para vocês, porque nós vamos analisar de perto aqui, né? Vamos fazer um react aqui do que o Thiago Leifert falou sobre essa história. Teve muita gente que me cobrou nos comentários do vídeo anterior, então eu vou fazer questão de assistir com vocês o que o Thiago Leifert disse sobre esse Choque Rei, expulsão, polêmica e tudo mais. Fica aí que nós vamos assistir junto. Tem o Palmeiras indo à CBF por agressão de São Paulino também. Um lance que ninguém viu, hein? Vou mostrar aqui pra vocês também. E eu quero saber, já que os São Paulinos viraram aí os padroeiros da justiça no futebol, eu quero saber o que os São Paulinos vão dizer sobre esse lance, que é claro a agressão do jogador. E ninguém viu, hein? Só o Palmeiras viu e tem imagens para vocês verem. Tem convocação de jogadores do Palmeiras, tem mais zoeira, tem corintiano falando da virada do Palmeiras pra gente dar um pouco de risada, e também tem acusação. Acusação não, né? Ele deixou ali nas entrelinhas, na verdade, o tal do José Boto, lá do Flamengo, e ele não falou do jogo do Flamengo, o Flamengo perdeu pro Bahia, não. Ele foi falar do jogo do Palmeiras com o São Paulo, hein? Então assim, tem muita coisa pra gente falar nesse vídeo. Vai ficar longo, já peço desculpas, peço a sua paciência, mas acompanha, que é muito importante para todos nós entendermos o que está acontecendo depois desse choque rei polêmico com virada do Verdão. Antes da gente começar, você já sabe, fica a sua inscrição, seu like é muito importante e também o botãozinho do hypar ajuda muito o canal. Bora! E para começar, Palestrino, bem rapidamente aqui, vou falar para vocês que a gente vai ter mais desfalques para a partida contra o Juventude, que vai acontecer, se não me falha a memória, no próximo sábado, tá? A data FIFA tá se aproximando, Palestrino, e o Palmeiras teve a confirmação de duas convocações por Marcelo Bielsa do Uruguai. E vai ter uma coisa que vai surpreender bastante vocês, olha só. Facundo Torres e Emiliano Martinez foram convocados pelo técnico argentino para representarem a seleção do Uruguai nesta data FIFA. Vocês sentiram falta de um nome aqui? Pois é, o lateral esquerdo Piquerez não foi convocado pelo Bielsa para jogar aí os amistosos pelo Uruguai. Então, pelo menos nós teremos aí a participação do Piquerez frente ao Juventude na próxima data FIFA, nesse jogo atrasado do Palmeiras. E só para complementar aqui para vocês, os jogadores que o Palmeiras terá o desfalque certo contra esse jogo do Juventude são, olha só, Gustavo Gomes, Ramon Sosa, convocados para a seleção paraguaia, Emiliano Martinez e Facundo Torres, agora também convocados pela seleção do Uruguai, Aníbal Moreno e Flaco Lopes também convocados para a seleção argentina. Todos eles em suas respectivas seleções, e a pior de todas, que eu ouso dizer para vocês aqui também, né? Vitor Roque também será desfalque contra o Juventude, porque o atacante tomou cartão amarelo nesse último jogo contra o São Paulo. Então o Palmeiras vai todo desmontado para enfrentar o Juventude no próximo jogo, tá? E o Abel vai ter que quebrar a cabeça para escalar esse time do Palmeiras nesse próximo jogo. Como você escalaria o Palmeiras, dados os desfalques que nós teremos para esse próximo jogo? Vou aguardar o seu comentário aqui nos comentários. E vamos lá, Palestrino, vamos dar um pouco mais de risada, porque os rivais eles estão repercutindo essa virada do Palmeiras, e eu vou trazer mais uma figura aqui que fazem reacts de jogos e comentam tudo mais, principalmente nesses vídeos retangulares, né? Mas é uma figura bem conhecida, que é o Marcão, que é um cara que eu sigo, corintiano, e agora pra gente dar um pouco de risada, vamos ver o que ele vai dizer a respeito dessa virada do Palmeiras. Bora lá. Como São Paulo? Como que dá conta de tomar uma virada dessa? Como que dá conta de tomar uma virada dessa? 2-0, jogo na mão, o Palmeiras morto no primeiro tempo. Aí vai o Tricas secar o esmalte no segundo tempo. Ai, vamos fazer o cabelo, vamos fazer a unha, porque tá tranquilo. Toma! Não pode dormir com esse time. Não pode dormir, eu tava falando aqui. Se tomar um, vai abrir as pernas. Vai abrir as pernas. Não pode. Palmeiras amassou o Abel Ferreira com as substituições, amassou o São Paulo no segundo tempo. Esse time do Palmeiras é resiliente, é um time corajoso que não dá o jogo por vencido. E o São Paulo achou que estava jogando com o Botafogo de Ribeirão Preto, com o Mirassol, achou que estava jogando com qualquer time. Olha aí o que aconteceu. Sabe quem tem que aguentar agora? Botando o time negro, vai ficar aqui agora, time da virada, time da virada, time da virada. É eu que tenho que aguentar agora. Eu que aguento. É isso aí, Palestrino, olha só. Você vê isso como repercute, né? O corintiano também secando o Palmeiras, torcendo pro São Paulo, porque de fato o Palmeiras vive uma fase
espetacular, né, no Brasileiro e na Libertadores. Os últimos anos do Palmeiras, nós podemos dizer que é uma era de ouro e todo mundo torcendo contra o Palmeiras, né? E a análise que tem que ser feita é essa daí, gente. O pessoal tá se delongando com polêmica de arbitragem. Polêmica de arbitragem vai acontecer todo jogo. É lógico que a gente ia ficar pistola se acontecesse conosco um pênalti desse que não marcaram a favor de São Paulo nesse choque rei. Mas eu não preciso lembrar aqui que o Palmeiras já foi amplamente prejudicado também pela arbitragem, e esse pessoal que hoje estão virando os padroeiros da justiça no futebol não falaram nada quando aconteceu contra o Palmeiras. Então chupem na cama porque é lugar quente. Chorem lá também, pode chorar bastante aí porque tá muito legal, muito bacana, e os créditos tá aqui na descrição para o Marcão Raiz, corintiano também, figura conhecida na internet pelo comentário que ele fez a respeito da virada do Palmeiras. E vamos lá, Palestrino, vamos entrar nas polêmicas de vez aí, porque, cara, tá nas entrelinhas, ele deixou, vou colocar o vídeo aí. Pra quem não conhece, esse é o diretor de futebol do Flamengo, José Botto, que protestou contra a arbitragem do Brasileirão após a derrota por 1-0 lá pro Bahia esse último domingo. E aí, em vez dele falar mal do jogo lá do Bahia, ou comentar o jogo do Flamengo, não, ele citou a vitória do Palmeiras sobre o São Paulo como um exemplo de má arbitragem, né? O Flamengo teve 2 expulsos lá na Arena Fonte Nova, e eu tava vendo os lances, pra mim, foram bem expulsos os jogadores do Flamengo, tá? Mereceram o cartão vermelho. E assim, o Flamengo acabou sendo ultrapassado pelo Palmeiras na tabela do Campeonato Brasileiro. E o José Botto, né, dirigente aí do clube carioca, ele não reclamou das decisões do árbitro Rodrigo José Pereira de Lima, que apitou o jogo Bahia e Flamengo, mas ele reclamou, né, e afirmou que as polêmicas de arbitragem no Morumbi, como uma não marcação de pênalti para o São Paulo, entre aspas, palavra dele, tá? Deixa suspeitas na condução do Campeonato Brasileiro. E aqui, vou colocar na tela para vocês, na íntegra aí, créditos ao pessoal do Sport Center, esse corte deles aí da fala do José Botto após o término do jogo entre Bahia e Flamengo. Falou aí, deu uma alfinetada aí na arbitragem, né, e deu uma cutucada. Será que vai deixar entender que tá comprado pro Palmeiras esse negócio? Ô Leila, ô Palmeiras, vamos ficar de olho nessa história aí, olha só. Escuta aí, Palestrino. Não me parece que seja só falta de qualidade dos árbitros. Porque eles apitam de uma maneira quando vão a um sítio e depois apitam de outra maneira quando vão ao outro. E isto prejudica-nos, prejudica o esforço dos nossos jogadores, sabendo nós que também temos que melhorar muita coisa e que não estamos a fugir às nossas responsabilidades. Agora, nós temos que trabalhar, temos que fazer o nosso, mas agora não podemos estar sempre a ser prejudicados e ver os nossos rivais serem beneficiados. Isso não. E não podemos calar isso, e alguém, eu não sei como resolver isso, mas alguém vai ter que vir explicar o que é que se passa. Não basta dizer, erramos aqui, mas erram sempre e não se passa mais nada. De que você falou são sobre um favorecimento para o Palmeiras? Basta vocês verem o que se passa. Basta vocês verem o que se passa. Eu não estou a acusar ninguém, agora, como até estrangeiro, isto não me cheira bem, não me parece que seja só falta de qualidade dos árbitros. Então tá aí, Palestrino, a fala do José Botto. Quero saber muita opinião de vocês. Lógico que eles estão mordidos porque eles perderam a liderança do Campeonato Brasileiro, né? Isso é notório. Mas é o seguinte, o Flamengo perdeu a liderança por incompetência do próprio Flamengo. Se vocês pegarem aí os influenciadores do Flamengo, eles são unânimes em dizer que o time tem caído de produção e quase foram eliminados na Libertadores da América. Lógico, também teve polêmica de arbitragem, principalmente lá no Maracanã. Enfim, foi ridículo também o que os caras aprontaram com o Flamengo lá. O Flamengo foi prejudicado no primeiro jogo, mas mesmo assim acabou ainda passando para as semifinais da Libertadores. Mas isso aqui que o José Botto vem fazendo, cara, ele tá falando mal da arbitragem. É normal, cara, a arbitragem brasileira é isso aí, cara, essa porcaria. Vai errar a favor de todo mundo e vai acabar favorecendo um clube ou outro vez e hora, cara, porque não tem jeito. Dessa vez foi o Palmeiras que foi, vamos dizer assim, beneficiado pelo pênalti. Pra mim, claro, repito aqui, foi pênalti pro São Paulo e o Ramon Abate-Abel não marcou. O lancezinho ficou passando aí embaixo pra vocês olharem. Foi pênalti pro São Paulo, cara, e o árbitro não marcou. Só que assim, quem é que garante que amanhã não vai ser o Palmeiras que vai ser prejudicado, como o Verdão já foi prejudicado, ó,
várias vezes. Mas quando é o outro que tá sendo prejudicado, aí ninguém fala nada. E o José Boto só tá falando isso porque o Flamengo perdeu aí a primeira colocação. Porque se o Flamengo tivesse ganho do Bahia, o Flamengo tava tranquilo aí, tava de boa, provavelmente ele nem tinha falado nada. Quero saber muito a opinião de vocês. Eu acho que a Leila deve observar essas falas aí do dirigente do Flamengo, porque ele deixou nas entrelinhas aí, né? Ele não falou com toda a clareza, mas parece que é suspeito, né, do que está acontecendo. Será que o Palmeiras comprou o Campeonato Brasileiro? É isso aí que o senhor está querendo dizer, seu José Boto? Seja mais claro nas suas palavras. E é bom o Palmeiras ficar de olho, tá? Porque, ó, já vou adiantar. Tá toda essa pressão nos bastidores do Palmeiras ter sido beneficiado pela arbitragem nesse jogo contra o São Paulo. Pode esperar, Palestrino, que o Palmeiras vai ter aí alguma falcatrua que vai lascar com a nossa vida nos próximos jogos. Pode anotar. E o jogo que vai ser no Maracanã contra o Flamengo, não preciso nem dizer pra vocês que vai ter polêmica de arbitragem também. Só espera, hein? Só espera. E vamos lá, Palestrino, como vocês estão vendo, seguindo aqui no nosso vídeo, até tô conseguindo ser um pouco mais rápido do que eu imaginava, mas vamos lá, o Palmeiras reclama de erro da arbitragem em jogo contra o São Paulo. Aí o São Paulino vai querer tirar sarro da nossa cara, porque, lógico, eles estão com o ego ferido. Afinal de contas, realmente a arbitragem errou contra eles. Mas também teve erros cruciais contra o Palmeiras, mas aí ninguém quer falar nada. Aí os caras querem dar risadinha, aí os caras querem ficar zoando, né? Então, vamos falar sério, já que os São Paulinos aí foram os padroeiros, estão querendo evocar para si agora os defensores da justiça no futebol, da arbitragem ser mais profissional no futebol. Vamos lá, quero ver o que os São Paulinos vão dizer desse lance aqui, que provavelmente já tem gente tirando sarro. É o seguinte, primeira matéria aí do TNT Esportes, créditos a eles, tá? Olha só, Palmeiras prejudicado pela arbitragem? É uma pergunta que eles fazem, não sei se vocês conseguem ler, mas vou ler para vocês aqui, ó. O Alviverde está agindo nos bastidores reclamando de uma agressão sofrida pelo atacante Sousa. O jogador do Verdão se chocou com um zagueiro Alan Franco. Se chocou? Vocês vão ver o lance aí, eu vou deixar passar umas 2, 3 vezes para vocês. Do São Paulo, né? O que achou aí o torcedor? A pergunta do TNT Esportes. E eu vou colocar para vocês aí, ó, sinceramente. Analisem agora aí, ó. Olha lá, ó. O lance, eu vou deixar rolar de novo, tá? Vou até aumentar aqui para vocês, ó. Ó. Olha lá. Vamos lá? Dá uma olhada. Cotovelada na cara do Ramon Sousa, tá? De novo, vai passar pra vocês aí, ó. Olha lá, vai vendo. Ó, atrás do Arboleda. O Arboleda passa na frente e atrapalha um pouco a visão da câmera. Vou deixar outra vez. Quero saber qual que é a opinião do São Paulino sobre isso daqui, já que eles são os padroeiros da justiça na arbitragem. Vamos lá. E aí, o que vocês acham? Cotovelada do zagueiro do São Paulo em cima do Ramon Sousa? Pois é, o Palmeiras vai à CBF reclamar, eu acredito que não vai dar nada, né? Mas isso aqui claramente é uma entrada truculenta do zagueiro de São Paulo. E aí, São Paulinos? Vocês estão reclamando com razão, de fato não marcaram pênalti para vocês. Aí então, eu dou até a razão para vocês também a respeito lá do pisão do Andrés Pereira, porque foi ali de certa forma imprudente, é interpretativo, né? Mas o lance mais claro, mais pesado foi, tá aí rolando para vocês aí, para vocês verem e analisarem. O lance mais pesado, de fato, né? E erro da arbitragem não foi ter marcado de fato o pênalti para o São Paulo. Mas e aí, vocês vão falar o que desse lance aqui? Não foi nada também? Pode passar? Então assim, vamos ser justos, né? Se o Abate Abel errou e favoreceu o Palmeiras, teve erros também do lado dele que lascou a vida do Palmeiras nesse jogo aqui. Isso aqui é lance para vermelho, tá? E o VAR também nem chamou, né? Então, tá aí, Palmeiras vai... A CBF vai reclamar desse lance aí também, mas já vou adiantar para vocês, não vai adiantar de absolutamente nada, tá? Não vai adiantar nada, vai passar e vai embora. Erros de arbitragem, gente, já se normalizou no futebol brasileiro, infelizmente. Flamengo já foi prejudicado, Palmeiras já foi prejudicado, agora o São Paulo foi prejudicado, o Grêmio nessa rodada foi prejudicado, marcaram um pênalti lá contra o Grêmio, que eu vou te falar uma coisa, hein, gente, pelo amor de Deus, a mão do cara junto ao braço, cara, acho que foi do Marlon também, o Marlon também inclusive foi lá e deu uma declaração excelente no futebol aí, pra, chamando a atenção da CBF para profissionalizar os árbitros. Mas, gente, pelo amor de Deus, o pênalti que marcaram contra o Grêmio, que deu a vitória aí pro Red Bull Bragantino, foi grotesco também, tá? Cadê o São Paulino defendendo o Grêmio? Eles não estão defendendo o Grêmio. E foi depois, né? Eu queria ver toda... Eles são que nem leões pra defendê-los, né? Os direitos deles. Mas vamos lá, a arbitragem também foi ruim contra o Grêmio. Cadê vocês indo prestar nota na CBF pra ajudar o Grêmio no prejuízo que eles levaram?
Acredito que o árbitro de lá também já foi aí colocado na geladeira pelo erro grotesco no jogo entre Red Bull Bragantino e Grêmio. Posta aí nos comentários, Palestrino. E aí, o que vocês acharam desse lance aí, ó? O que vocês acharam? E aí, foi falta, não foi falta? Merecia vermelho ou segue a vida? Como é que é? Posta aí nos comentários, quero saber muito a opinião de vocês. E agora, meu querido Palestrino, nós vamos seguir aqui e fazer um react, né? Alguns pediram nos comentários do vídeo da manhã a respeito da fala do Thiago Leifert, São Paulino declarado. Ele vai falar aqui pra vocês, tá? Ô São Paulino, você que tá aí do outro lado, tá? Tira um pouco o clubismo de lado, tá? Esquece que eu sou palmeirense aqui, você que caiu de paraquedas. E pra você também, Palestrino, que tá aí do outro lado, sigam aqui o Thiago Leifert. O canal dele é o Thiago, procura aí no YouTube, sigam o cara lá, créditos devidos a ele aqui. Vamos fazer esse react dele, do que ele fala, muito coerente, cara, e é evidente o quanto ele tá sofrendo com esse clássico, quanto que ele sente, né, como torcedor São Paulino, mas o cara foi coerente, cara, profissional. Aí, São Paulino, pra você, ó, essa aqui é a análise mais correta, junto com aquela do Zinho que eu coloquei no vídeo da manhã, e agora do Thiago Leifert. Vamos reagir juntos aqui, vamos ver o que ele disse. Eu não vi esse vídeo na íntegra, eu vi alguns cortes do que ele disse, agora eu quero ver com vocês aqui minha verdadeira reação a respeito do que o Thiago Leifert tem a dizer sobre esse choque rei tão polêmico. Bora! Paulo e Palmeiras, chat. Tá aquela bravo, respirada funda. Ah, ele tá nervoso. Vai lá, Thiago. E é difícil analisar o jogo Eu passei por isso, viu, Thiago Leifert, em 2022, tá? Aos entendedores que entendam. de dentro da minha São Paulinice, que está, neste momento, me dando um pouco de azia. Sabe assim? Porque eu sou São Paulino, então esse jogo me incomoda muito. Mas eu vou tentar esfriar minha cabeça o máximo possível, já tô falando de outros assuntos até para conseguir entrar aqui mais calmo. E falar que no final do jogo, a torcida vaiou o presidente, né, o Júlio Casares, reclamou da direção. E desta vez eu discordo da minha torcida. Desta vez eles não têm culpa nenhuma do que aconteceu. E eu sei que a arbitragem foi péssima, nós vamos falar da arbitragem também. A arbitragem me incomodou, para mim uma das piores arbitragens do Campeonato Brasileiro foi essa do Palmeiras e São Paulo, pros dois lados. Só que não foi culpa do árbitro. Nada justifica a gente tomar 3 gols no segundo tempo jogando em casa. Nada. Desculpa, nada. Nem se fosse o Liverpool, o Manchester City, o São Paulo, no Morumbi, não pode tomar 3 gols em casa no segundo tempo. Não pode. E aí? Quero saber qual que é a opinião sincera de vocês. Ele foi muito claro aqui, gente. Ele não tá falando de lance de pênalti ainda, que de fato foi. O São Paulo não pode tomar 3 gols do seu arquirrival dentro do Morumbi. Mas tomou. E aí? Isso ninguém vai falar nada? Ah, não, mas o jogo acabou quando não marcou aquele pênalti. Parem com isso, pelo amor de Deus, né, gente? Futebol é 90 minutos, não é só aqueles 3, 4 ali que o jogo ficou parado para análise. E no caso não teve nem análise, né, de um possível pênalti, que de fato foi pênalti ali do Alan. Mesmo que tenha sido sem querer, mas sem querer também é pênalti. Bora continuar aqui. Com o pior árbitro, com a pior direção da história, com o pior conselho deliberativo de todos os tempos e com a melhor torcida. A gente não pode tomar 3 gols jogando no Morumbi. É o que eu já vim avisando vocês, que nós perdemos o controle do Morumbi. O time perdeu o controle. Quem vem jogar no Morumbi, isso é o Morumbi, raiz, ensurdecedor, não é verdade. Não é verdade. A gente acumula resultados como esse jogando em casa. E a culpa não foi do presidente hoje. Não foi. Hoje a culpa é do time. E principalmente do Crespo. Mas nós vamos falar disso. Começando pela parte boa. Eu achei, chat, que o Crespo acertou na escalação. Quando ele sai com os 3 volantes, ele abre mão do Rodriguinho, que não vinha jogando bem mesmo. Sai com o Pablo Maia, que também ainda tá oscilando, voltou de uma lesão muito grave, então ele tá ainda oscilando. Mas ele vem de Pablo Maia, Bobadilha e Marcos Antônio, que tá jogando, que é nosso melhor jogador no ano, né? E jogou super bem hoje também. Valeu, deu certo. A gente conseguiu complicar bastante a saída de bola do Palmeiras. Os próprios pontas do Palmeiras, os meias do Palmeiras que caem às vezes pra ponta, tiveram dificuldade de chegar. A saída de bola deles estava um pouco mais truncada do que o normal, exatamente pela presença dos 3 volantes. A zaga do São Paulo fez um primeiro tempo de almanaque, porque jogou muito bem. Eu não sei se vocês repararam, mas não teve brincadeirinha. Na dúvida, bola para lateral. Na dúvida, bico na bola. Na dúvida, fura a bola. Eles não estavam nem aí. Nossos 3 zagueiros que fizeram uma boa partida no primeiro tempo.
não brincaram. E acho até que foi uma conversa entre eles, provavelmente, que aconteceu depois da Libertadores, que a gente foi eliminado por erros de defesa gravíssimos, né? Dessa vez não. Dessa vez fizeram uma partida super séria. Nossos 3 zagueiros jogaram muito bem. O Palmeiras, o gol que toma é de uma dormida na defesa, rara também, hein, chat? Raríssima. Eu não vi... É muito raro. Ó, e é uma coisa que eu nem tinha falado no vídeo, acho, não me recordo, mas se falei, vou repetir, tá? A zaga do Palmeiras dormiu no primeiro gol do Palmeiras, hein? No primeiro gol do São Paulo, perdão. E no segundo também, né? A bola resvala ali e acaba sobrando pro atacante do São Paulo e a gente fatalmente acaba tomando o segundo gol. Vacilo demais do Palmeiras e concordo plenamente com o que o Thiago Leifert tá dizendo aqui, cara. É uma partida, vamos dizer assim, quase perfeita do São Paulo no primeiro tempo. Bloqueou o Palmeiras completamente. Os seus 2 meia-atacantes, Felipe Anderson e Rafael Veiga, não conseguiram fazer absolutamente nada. Não jogaram nada, tá? O único que brigou no jogo inteiro a favor do Palmeiras foi o Vitor Roque, porque o time estava completamente apagado. E nos 2 gols do São Paulo teve mérito, obviamente, mas também falharam a dupla de zaga principal aí, Murilo e Gustavo Gomes, do Palmeiras. O Palmeiras dá uma bobeada dessa, da sua linha de defesa, que seria supostamente uma linha de impedimento acompanhando o Luciano, tá toda desconfigurada, assim, tá desincronizada. É muito raro ver. Mérito total do Marcos Antônio, que foi brilhante, não só na hora de recuperar a bola, mas de pensar rapidíssimo na ligação pro Luciano. O Luciano não tava ligado que ele não tava em posição de impedimento, ele nem viu que tinha, acho que era o Piquerez que tava dando mole lá. Não era o Piquerez não, o Piquerez tava tentando sair com a bola. Mas tinha um jogador aqui, acho que na direita, tentando dar uma condução. Ele nem viu, mas o Marcos Antônio foi absolutamente brilhante na jogada, na ligação. Eu acho que ele é ambidestro, né, o Marcos Antônio, porque ele passa muito bem com as 2 pernas, belos lançamentos, jogou muito no primeiro tempo. E a gente conseguiu ir bem. Depois recuperou uma bola lá, cruzou. Pô, viramos o primeiro tempo 2-0. Chat, você tá jogando contra um dos líderes do campeonato. Um arquirrival, em casa. Segundo tempo, o Abel mexe no time pra caramba. E o Abel é tão à frente, tão inteligente, que eu não consigo explicar pra vocês tudo que ele fez. Quantas cabras ele sacrificou no intervalo, mas tudo que ele fez ali eu não consigo. A única coisa que me chama a atenção é a saída do Veiga, porque o Veiga foi 1 a menos durante o primeiro tempo. E esta live aqui, pessoal, já vem chamando a atenção sobre o Veiga. O Veiga, ele vinha num declínio técnico, que também foi concomitante a uma mudança de perfil do Palmeiras. O Palmeiras mudou. O Palmeiras vendeu lá atrás o Endrick, depois vendeu o Estevão, trouxe o Andreas, trouxe o Flávio Lopes, começou a jogar muito, trouxe o Vitor, trouxe Felipe Anderson. O Palmeiras foi mudando e eu acho que o Veiga não acompanhou a mudança do time. Sabe aquela história de casal que se separa e fala que a gente foi mudando, a gente foi evoluindo para lados diferentes, assim, meu marido quer uma coisa, eu quero outra, e a gente acabou... Somos amigos, mas a gente acabou se separando. Eu acho que o casamento do Veiga com o Palmeiras, assim, eu não consigo vislumbrar um futuro. Eu não sei se vocês concordam comigo, não sei se os palmeirenses, eu tô falando isso já há bastante tempo, se eles concordam comigo. Olha, Thiago Leifert, eu espero do fundo do meu coração e da minha alma que você esteja errado, mas de fato eu sou obrigado a concordar com você, porque o Veiga, ele vem, né, numa baixa no Palmeiras muito grande, fez um jogo muito bom lá contra o Vasco, jogou bem. Eu voltei como torcedor ficar iludido com o Veiga, afinal de contas o Veiga é ídolo do Palmeiras, né, cara? Puta, decidiu vários jogos do Palmeiras, tá marcado na história. Mas de fato o Veiga tá em baixa no Palmeiras, e a baixa dele é bem baixa mesmo quando eu digo isso. Eu tô torcendo demais, cara, pra recuperação do jogador, afinal de contas ele é um baita de um jogador, mas é aquilo, o futuro tá em aberto, né? O futuro vai dizer o que vai ser do Veiga. E pra mim, nesse último jogo, ele perdeu de novo a posição para o Maurício, que fez uma partida espetacular no segundo tempo. Mas ele tem 2 opções, ou ir jogar na Arábia, sei lá onde, e ganhar uma grana numa transferência próxima, ou continuar no Palmeiras, ele vai ficar no banco, vai ser usado de vez em quando, e vai sair como ídolo, porque ele foi um cara extremamente importante nos últimos anos, tem gols importantes, e ele tem essa oportunidade de ficar no Palmeiras e virar ídolo, né? Sair como ídolo. Então, não sei, ele vai escolher, mas ele jogou muito mal o primeiro tempo, e ele não acompanhou a intensidade do jogo. Tava um jogo bem pegado. E eu não consigo entender, como eu tava falando do Abel, a genialidade dele, do que ele fez ali do lado direito. Vocês conseguiram entender, chat? O que ele fez do lado direito quando ele abre mão do lateral? Eu não consegui, tirou o Riai, mas eu não consegui entender por que ele se sentiu tão confortável, o Abel, de abrir mão
da lateral direita, sabe? Ele foi pro tudo ou nada, cara, na minha opinião. Quero saber a sua aí, Palestrino. O que vocês achou disso daí? É uma pergunta pertinente que o Thiago Leifert fez. Repito aqui, tô vendo agora, cara, na íntegra com vocês, o que ele tava dizendo. Eu quero chegar na parte onde ele fala mesmo, ele dá advertência pro São Paulo, que tá só brigando por causa do pênalti. Mas ali ele abriu uma mesma mão, né? O Abel, ele foi pro tudo ou nada. Ele meteu o Alan ali pra jogar mais como um ala e até pra jogar como um ponta, né? E o Jefté também, quando entrou, é ele que faz a jogada para o Ramon Sosa, né? Se não me falha a memória, se eu não estiver falando besteira, vocês me ajudem aqui. Mas o Alan, ele tava jogando muito mais como um ala e um ponta do que como um lateral. E aí, quando ele volta, você percebe que não é a do Alan, né? Ele culmina para marcar o jogador de São Paulo, acaba tendo aquele pênalti que não foi marcado pelo Ramon Abate-Abel. Mas eu quero saber muita opinião de vocês, essa pergunta que o Thiago Leifert fez aqui. De fato, na minha opinião, o Abel, ele foi pro tudo ou nada, cara. Ele arriscou tudo. Assumiu o risco de tomar 3, 4, 5 gols pro São Paulo, mas ao mesmo tempo, né? Como o próprio Abel falou que era assumir riscos, né, na coletiva, ele assumiu esse risco e botou o time pra frente, foi o que ele pôde fazer, né? Mas foi bom, deu certo, o time melhorou muito no segundo tempo. Vocês entenderam? Então, o Alan foi jogar de ala, mas quem era o terceiro zagueiro? Era o Piquerez? Era o Piquerez, Renato? O Piquerez foi fazer terceiro zagueiro ou foi o Aníbal Moreno que desceu? Então ele fez, mas quem era o terceiro zagueiro? Quem foi o terceiro zagueiro? Foi o Piquerez? Que não era muito também, que tava subindo mais. Então, cara, é coisa de time bem treinado. Desculpa, isso é coisa de time bem treinado, tá? Sou São Paulino, eu vou falar. Irmão, muito bom. Muito bom. Cuidado, Thiago Leifert. Os caras do São Paulo vão ficar bravos com você aí, viu? Cara, mas você vai falar o quê, cara? Falar do Palmeiras é chovendo molhado. De fato, a gente tá caminhando para uma... deixa eu ver se eu vou acertar a palavra aqui. A espanholização no futebol brasileiro, cara. Tem 2 clubes hoje que tá mandando no futebol brasileiro. Vocês sabem muito bem quem é. O Flamengo, lá no Rio de Janeiro, e o Palmeiras, aqui em São Paulo. São os 2 times que mais brigam por títulos nos últimos anos. Aí a gente teve aí o Botafogo meio fora da curva pelo John Textor, mas vocês viram o que aconteceu. Já caiu de produção muito o Botafogo. Os 2 times de ascensão hoje, na verdade ascensão não, no auge hoje mesmo, é Palmeiras e Flamengo que domina aí o mercado do futebol nacional. Bom, vocês não vão ver isso todo dia. Não tem time no Campeonato Brasileiro capaz de fazer o que o Abel fez no segundo tempo. Essa mudança de colocar um ala. O Alan é super atacante, né? Um cara bem mais ofensivo. E recuar para fazer 3 zagueiros com o Piquerez, que é lateral, e com o Aníbal Moreno entrando lá. É coisa de time muito bem treinado. Palmeirense, para de tentar derrubar ele quando ele fica 2 jogos sem vencer. Porque é muito raro isso aí. De fato, eu não sei onde enfiar minha cara aqui, porque realmente eu critiquei o Abel, não volto atrás das minhas críticas, eu acho que ele mereceu. Para mim, o Abel ele falhou alguns momentos neste ano no Palmeiras. No Campeonato Paulista, sem dúvida nenhuma. Contra o Chelsea, eu acho que o time foi muito acovardado e de fato passou pelo Abel Ferreira, mas nesse jogo contra o São Paulo, graças a Deus que não passou nem perto essa covardia que, na minha opinião, o Palmeiras teve contra o Chelsea. Nem significa também que se o Palmeiras fosse pra cima do Chelsea, o Palmeiras estaria classificado, tá, gente? É só a minha visão de ver o que aconteceu no Mundial de Clubes. Mas Thiago Leifert aí cala a boca dos caras que falam fora Abel, inclusive até a minha que criticou bastante o Abel Ferreira. Isso é de um conhecimento do time, de um time muito cascudo, muito bem treinado, que sabe muito o que quer. Tem que aplaudir. O Abel mexeu super bem. São Paulino falando, hein? Lembra disso? Quando você olha o banco do Palmeiras, é um belo banco, mas quando você olha o banco do São Paulo, é um banco bom também. A gente tinha Oscar, Lucas, Luiz Gustavo. E eu acho que era disso até que eu queria conversar com vocês. Pra mim, o São Paulo perdeu porque o Crespo destruiu o time no segundo tempo. Eu não sei se vocês concordam comigo. Kevin faz falta mesmo, Breno. Ué, mas quer dizer que não foi por causa do pênalti que o São Paulo perdeu o jogo? E aí, São Paulino? Você que tá assistindo aí, acredito que você caiu de paraquedas. E aí, Palestrino? Você, torcedor do Palmeiras, você, torcedor de São Paulo. Então, segundo o Thiago Leifert aqui, não foi por causa do pênalti que o São Paulo perdeu o jogo? Ah, que coisa, hein? Por isso que eu tô fazendo questão de trazer aqui. Esse vídeo vai ficar longo. Eu faço questão que vocês escutem aí o que o Thiago Leifert tem a dizer. Mas pra mim, a culpa foi do Crespo. Eu já vou falar do pênalti, mas mesmo assim, 3x3, tá, pessoal? A gente não pode tomar 3 gols em casa. Não pode. Não foi por causa do pênalti que tomou 3 gols em casa. Caiu na real. Para de usar arbitragem de justificativa pra tudo. Nós vamos falar disso já, quando eu for falar do Grêmio. A gente não pode tomar 3 gols em casa daquele jeito. Tem nada a ver com o pênalti. Foi um cruzamento. Não tem nada a ver com o pênalti. Eles fizeram 3 gols.
Por que... Nossa, tá me xingando? Por que tá me xingando, Murilo? Já estão te xingando, Você é hein? novo aqui? Aqui a gente não costuma falar assim um com o outro, Murilo. Ouviu o que eu falei, Murilo? Você não é bem-vindo aqui, tá? Caramba. Seria 3x3, é isso que eu tô falando, mas não adianta. Tomou 3 gols em casa. Murilo, você não é bem-vindo aqui, vaza. Não vou nem te dar bloco, não. Só vaza que a gente não quer você aqui. Não é assim que a gente conversa aqui nessa live. Ai, Thiago Leifert, parabéns, Thiago Leifert. Na moral, cara. Na moral, parabéns, cara. Você vê, ó, o São Paulino chega na live do cara, tava xingando o próprio São Paulino. Tá vendo? É que no calor do momento o torcedor também fica maluco, é verdade, vamos entender, mas... mano, a gente tem que saber, cara, ter controle emocional também e analisar todos os pontos. Eu sei que na hora do jogo o São Paulino tava puto lá, de fato. E de fato porque também se tivesse acontecido com o Palmeiras, eu tava louco aqui também. Vamos ser honestos e francos. Mas, cara, vamos respeitar, né? Respeita o Thiago Leifert aí, a opinião dele. Tem muito cara aí na mídia aí, ô torcedor. Você não quer ouvir uma opinião coerente? Vai escutar aí Cicinho, vai escutar esses caras aí que vai puxar saco de São Paulo, ficar falando só do pênalti e esquecendo dos 90 minutos de jogo, né? Vamos lá, vamos continuar ouvindo aqui o Thiago Leifert. Continuando. O Crespo destruiu o time no segundo tempo. Quando ele coloca o Rodriguinho, que ele já tinha acertado de não ter colocado titular, o Rodriguinho é um cara de perde e ganha. É um cara de drible e perde. Ganha escanteio e ganha lateral e dribla e perde. É um cara de alto risco, alta recompensa. Ele não é um cara de controle de jogo. Quando você tira o Bobadilla, que já tinha amarelo e poderia ter sido expulso, deveria ter sido expulso se aquilo lá foi uma falta. Não foi falta, mas deveria ter sido expulso. Eu vou voltar um pouquinho aqui. Pera aí, ele falou um pouco do... Ele acha que era pra segundo amarelo, foi isso? Lá do Bobadilla? Eu acho que foi, tá? Pra mim foi falta do Bobadilla e era pra ter tomado o segundo amarelo. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, tá? Quando você tira o Bobadilla, Ah lá, que vamos já ver. tinha amarelo e poderia ter sido expulso, deveria ter sido expulso se aquilo lá foi uma falta. Não foi falta, mas deveria ter sido expulso. Aí, eu não entendi essa, vocês entenderam? Ele fala que foi falta, não foi falta, deveria ter sido expulso, eu não entendi. Pra mim, eu sigo com a minha opinião, tá? Aquele lance do Bobadilla, que ele derruba o Alan numa jogada de muito potencial do Palmeiras, quase próximo à área do São Paulo. Pra mim, foi falta e deveria ter sido tomado o segundo amarelo o Bobadilla, né? E você coloca jogadores que não te controlam o jogo, a gente perdeu o controle. A gente tava em casa 2-0 e a gente precisava ter entrado com jogadores que controlam o jogo. A minha opção teria sido o Luiz Gustavo. Eu sempre confundo o nome dele, mas o Luiz Gustavo. Normal, Mesmo acontece tendo nos uma relacionamentos, Thiago. tromboembolia pulmonar. Chat. Quantas vezes na história do futebol um jogador teve tromboembolia pulmonar? É só com o tricolor que acontece essas porra. É só com a gente, cara. Só com a gente. Tromboembolia pulmonar. Os caras machucam posterior da coxa, panturrilha. Agora, tromboembolia pulmonar é só porque tem um jumento enterrado no Morumbis. E nós perdemos o controle do jogo. Se você for olhar o primeiro gol que a gente toma, o primeiro foi do Vitor Roque? Foi de cabeça? Foi. Primeiro foi do Vitor Roque. Quem é que tava em cima do Vitor Roque? Conta pra mim, chat. Vocês prestaram atenção no jogo. Quem é que tava correndo atrás do Vitor Roque naquele gol lá? Quem é que estava tentando marcar o Vitor Roque? Eu juro pra vocês que eu não lembro, tá? Mas o Vitor Roque, ele faz um gol ali de centroavante, como falei pra vocês, tirando do Rafael. E tinha 3 zagueiros do São Paulo próximo a ele, mas tinha um bem próximo a ele ali, que eu não vou lembrar quem era, provavelmente ele vai falar aqui. Roque e não conseguiu porque não conseguiu alcançar. Enquete para o meu chat. Não lembro realmente. Rodriguinho, Renato Júnior. Rodriguinho. Foi o Rodriguinho que voltou correndo para trás dele. Nós perdemos o controle total do jogo. A gente deu a bola pro Palmeiras, a gente não tinha mais o nosso meio campo montado. E o Crespo, então, ele estragou o jogo. Ele estragou o jogo. Caramba. Então quer dizer que, puxa, que decepção. Não foi por causa do pênalti que o São Paulo perdeu o jogo? Ah, tá bom. E a gente perdeu para uma coisa, equipe hein? que provavelmente será campeã brasileira. Tá? Eu acho difícil agora tirar deles, hein? E agora, chupa São Paulo, tá bom? Todo respeito, você São Paulo que tá do outro lado, mas chupa, tá? Escutou isso aqui que ele disse? E ele falou isso aqui com dor no coração, porque ele é São Paulino, tá? É rival nosso, Palestrino. Chupa, tá bom? Chupa aí. Vocês perderam para um time que tem totais condições de ser, mais uma vez, campeão brasileiro. Já pode preparar a zoeira aí, se a gente for campeão brasileiro. O Palmeiras é o maior campeão nacional por causa do fax. Já pode começar aí com a zoeira de vocês. Não tem problema nenhum, não. É o maior campeão do Brasil. E, ó, provavelmente, né, vou dizer assim, futebol é uma caixinha de surpresa, porque o Flamengo tá no páreo aí também. Eu não descarto o Flamengo. Vamos jogo a jogo. O Flamengo tem um excelente time.
E pode dar, cara, tá aberto esse campeonato. Não é porque o Palmeiras é líder que o Flamengo perdeu a chance de ser campeão, não. Eu não julgo dessa forma. Mas, segundo o Thiago Leifert, tá aqui. Palmeiras é um time de casca que vai brigar por esse campeonato brasileiro. Chupa aí, São Paulino, essa manga, porque é a mais pura verdade do que aconteceu no jogo de ontem e do que tá acontecendo no decorrer desse campeonato brasileiro. O que vocês acham, chat? Então, 3x0 era diferente, Thiago. O Palmeiras ia murchar, o Palmeiras não murcha. Vocês não assistem jogo do Palmeiras? Escuta, vai! Vocês não assistem jogo do Palmeiras. O Palmeiras não murcha. Isso que ele vai falar agora, desculpa, eu tô interrompendo, mas isso aqui é um react, não fica bravo não, tá? Isso aqui que ele vai falar agora é pra nós, viu, palmeirenses? Pra eu e pra você aí do outro lado que fica aí falando fora Abel, que esse time é feito de um monte de bagre. Escuta aqui, que com o São Paulino lá do outro lado tá falando, olha aí. Palmeiras não murcha há muitos anos, hein? Vocês acham mesmo que o Palmeiras do Abel murcha? Essa é nova pra mim. Que dia que eles murcharam? Fala um jogo que o Palmeiras murchou. Puta, não é de fato, realmente, você para pra pensar. Um a menos quando? Você acha, não ia expulsar, aquilo lá não é pra expulsão. Expulsão dentro da área do Alan, não ia expulsar. A gente já teria que estar com a menos por causa do Bobadilha, que ele não expulsou também. Ah lá, ele reconhece também, tá vendo? Não, você acha que o Palmeiras ia murchar no 3x0? Você vê que quando o cara não é mascarado, você vê que quando o cara ele é profissional, mesmo sendo menos doendo no cara, porque o cara é São Paulo. Você vê como que a análise franca e honesta, ela só enriquece o futebol, cara. Até agora ele nem falou de pênalti ainda, hein? Ele nem falou de pênalti ainda. Ele já assumiu, né? Já tá nítido que ele também acredita que foi pênalti, que nós também achamos, né? Não vamos ser desonestos aqui. Mas, cara, que análise fria do Thiago Leifert aqui. Maravilhosa, velho. Maravilhosa. Não buscavam, eles fizeram 3. A gente substituiu mal. Gente, vocês não podem passar esse pano pro Crespo e achar que vocês perderam por causa do árbitro. Não aí, façam isso. Crespo errou bastante hoje. Pronto, tá aí, gente. Muito mesmo. Era o Palmeiras isso que eu não queria ia que eles murchar. escutassem. Se pá, eles faziam 4 da gente. Vocês estão muito otimistas, velho. Ai, ai. Garçom, aqui, nesta mesa de bar. Eu sei, eu tô triste demais, mas se pá, eles faziam 4 da nós. Cara, ô Thiago Leifert, não sei se você vai ver esse vídeo. Provavelmente nas estatísticas do YouTube vai aparecer pra você que eu tô reagindo. Te peço, não me dê strike, por gentileza. Mas... Cara, o palmeirense, muitas vezes... O palmeirense, você que tá aí do outro lado, a gente tem que baixar a bola um pouco, hein, nas críticas. A gente é chato, velho. Na moral, a gente é chato, corneta demais, velho. Você vê, a gente tem que escutar um São Paulino. Olha o que ele tá falando aqui. O cara tá nitidamente dizendo que se vacilar, se tivesse mais tempo, o Palmeiras ia colocar mais um gol em cima deles. Cara, isso aqui é pra gente refletir, palmeirense. Tá? Vamos dar uma segurada na corneta aí. Para 4. É suar e é só chorar. É o que nos resta. Um erro total. A gente perdeu o controle do jogo. Não pode, tá? Chorem bastante. E aí, bastante. Praticamente aí eu acho que eles vão ganhar o campeonato de novo. Eles vão ganhar de novo. Thiago, 3x0 mexeria com o psicológico do Palmeiras. Não mexe, cara. Desde quando eles mexem? Eles não mexem. O Palmeiras não mexe com o psicológico. Eles não mexem nunca. O psicológico, eles não param. Eles estavam perdendo de 3x0 pro Botafogo. Eles viraram 4x3. Eu não consigo mostrar pra vocês aqui. Cara, só de lembrar eu fico arrepiado, velho. Aquele jogo contra o Botafogo foi sensacional. Foi sensacional, cara. Foi sensacional. E mais uma vez, né? Esse jogo aqui contra o São Paulo lembrou muito esse jogo contra o Botafogo lá, que a gente teve aquela virada histórica e culminou no título do Campeonato Brasileiro de 2023. Vocês lembram de Botafogo e Palmeiras? O que vocês estão falando? Não ia ter jogador a menos, o expulso teria que ser o Bobadilha. Mais uma Vocês vez. lembram de Palmeiras e Botafogo? No Engenhão? No Newton Santos? Eles se abalaram? Como é que o Palmeiras ficou abalado depois daquilo lá? Lá embaixo da tabela ainda? Mas ó, a gente tem que falar um negócio. Boa parte do time ali já tinha sentido os 3x0 e a ascensão começou quando o Endrick pega a bola e põe debaixo do braço, hein? E ele faz aquele gol lá e ele olha pros companheiros dele. Lembra disso, Palestrino? Ele olha pros companheiros dele e fala assim, ó, vocês não querem jogar, toca em mim que eu quero, mano. Putz, cara, que jogador espetacular. Ô, Endrick, vai até um recado aí pros palestrinos pra gente fazer um barulho aí nas redes sociais. Cara, vamos trazer o Endrick de volta. Já que o Real Madrid não quer. Ô, Real Madrid, devolve o Endrick pra nós aqui. Que moleque sensacional, cara. Putz, só de lembrar desse jogo. E tá aí, gente.
um São Paulino falando o que ele espera desse time do Abel Ferreira e do Palmeiras. Vamos ser coerentes, tá? O São Paulo tá na fila há muito tempo, cara. O São Paulo já deixou de ser soberano, ó, há muito tempo. Inclusive, o próprio Thiago Leifert já falou isso em um vídeo dele. Com os caras 15 pontos na frente, abalou o Palmeiras? Você vai abalar o Palmeiras? Vocês estão loucos. Vocês só vê mais jogo do Palmeiras, cara. Tava valendo o campeonato, Rafael. Ele tava 3x0, eles viraram 4x3 lá na casa dos caras também. O Palmeiras faz isso direto. O Palmeiras tá perdendo 2x0, busca. Foi assim que surgiu a história da cabra. Vocês estão loucos. O Vocês pacto. estão doidos. É assim que surgiu o pacto. Zé Augusto tá falando do Flaco. Que golaço do Flaco, velho. Sensacional. A bola que ele enfiou lá na bochecha da rede lá. não tem Que o que golaço dizer. do Flaco. Que gol difícil de fazer. Golaço. Na pressão. Ele acertou o chute mais difícil ali da... Ele acertou o único possível que ele poderia. Golaço do Flaco. Tá, eu vou pausar o vídeo por aqui. Se eu ficar reagindo o Thiago Leifert aqui, vai dar um vídeo muito grande. Eu não tenho hábito, né? Não é meu público aqui de ficar me vendo fazer react, mas esse eu precisava trazer pra vocês. É um São Paulino, gente. São Paulino falando aí com coerência, fica doendo no cara. Pega essa live dele aqui, eu vou deixar o link na descrição. Pega essa live dele com o tempo, se estiver lavando sua louça, ou sei lá, fazendo alguma coisa, põe a live dele aqui, põe na velocidade 1.5, né? É quase 1 hora de live que ele fez. Assiste lá. Cara, mordido com essa derrota do São Paulo. Mas isso aqui, cara, é o que faz, o que separa, né, os bons jornalistas dos péssimos jornalistas. Tá aí. Parabéns ao Thiago Leifert. Estamos reagindo, trazendo para vocês aqui a fala dele. Quero saber muita opinião de vocês. Quero saber como é que tá o São Paulino depois de escutar isso aqui. Se você é São Paulino e tá assistindo aqui no canal, você caiu aqui de paraquedas. E, cara, de fato foi pênalti. São Paulo foi prejudicado, sim, na partida. Porém, os caras querer condicionar essa derrota pro Palmeiras por causa do árbitro não ter marcado o pênalti, olha, é de uma hipocrisia do caramba. Hoje os caras são padroeiro da justiça no futebol. Mas amanhã, quando o Corinthians for prejudicado, quando o Palmeiras for prejudicado, o Santos for prejudicado, o Flamengo for prejudicado, seja quem for, você não vai ver o Júlio Casares se manifestando e mandando nota pra CBF. Só vai defender quando é eles. Tá bom? E essa hipocrisia a gente tem que matar no futebol, tá? Se vocês querem arbitragem profissional no futebol, vocês não podem brigar com a CBF só quando o clube de vocês é prejudicado. Vocês têm que brigar toda rodada quando qualquer clube for prejudicado, tá bom? Vamos deixar o clubismo de lado, já disse pra vocês, não volto atrás, de fato foi pênalti mesmo, São Paulo teve aí um prejuízo nesse jogo, mas condicionar só a isso, tá aqui ó, fala o Thiago Leifert pra vocês, é uma tremenda do injustiça. O Palmeiras venceu o São Paulo na bola, tá? Vocês tomaram 3 gols dentro do Morumbi. Chupa que é de uva, essa é a verdade, aguenta nós e o Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro. Segue o líder, rapaziada. E dessa forma, vou terminando esse vídeo longo aqui do nosso canal Notícias Meu Verdão. Agradecer demais aí a presença de vocês, a paciência de vocês nesse vídeo, mas eu precisava trazer essas informações pra vocês. Cara, tá repercutindo demais esse Choque Rei, eu não poderia deixar de trazer esse vídeo, tá bom? Obrigado aí pela audiência de vocês, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, não esquece de deixar o seu like, não te custa nada aparecer, deixa o seu like aí, pô. Ajuda a gente no nosso canal aqui, a gente é pequeno, estamos nadando aí no meio de um monte de tubarões nesse oceano chamado YouTube. Ajuda a gente, o seu like aí não vai te custar nada no bolso e vai ajudar muito o canal, beleza? Vou ficando por aqui, que o Papai do Céu abençoe demais a vida de vocês. Eu volto no próximo vídeo, quando surgir notícia do Palmeiras. Avante palestra!